Veja no RR News desta semana. Unidade móvel vai levar tecnologia aos pequenos produtores de vinho. Produção de grãos deve bater novos recordes este ano. A Agro mostra grande protagonismo na COP30. Produtores gaúchos estão otimistas com a próxima safra de uva. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Ponto turístico do estado de São Paulo, o roteiro do vinho na cidade de São Roque cada vez mais tem se desenvolvido e conquistado visitantes de vários lugares do país. Para os produtores da região, isso significa mais oportunidades de negócio, além de investimento no turismo rural. O roteiro do vinho é um roteiro que já tem 28 anos, desde a sua fundação, criação, e é um dos principais roteiros enogastronômicos do Brasil, acho que o principal de São Paulo, recebendo mais de 1,5 milhão de visitantes por ano. Na associação são 58 empresas que empregam mais de 2.300 colaboradores. E assim, o roteiro é um sucesso devido à diversidade que nós temos. O vinho é um produto que não é sazonal, que consome o ano todo, e agregando as novidades que estão chegando, desde novos tipos de vinhos, novos produtos, novos restaurantes, que têm transformado nesse sucesso que é o roteiro do vinho de São Roque. Acontece em Belém a COP30, evento que discutiu as mudanças climáticas em todo o planeta. O agronegócio brasileiro participou ativamente do encontro, mostrando ao mundo como a produção de alimentos pode ser eficiente e preservacionista. O agro foi presença marcante durante a COP30, realizada em Belém, estado do Pará. O Espaço AgriZone reuniu as principais entidades ligadas ao setor e empresas de forte atuação no agronegócio, atraindo um bom público. Um dos grandes pontos de encontro durante a COP30 foi o Pavilhão Agro Brasil, oferecido pelo sistema CNA-Senar. Na programação do plenário, aconteceram diversas discussões sobre as cadeias produtivas de grãos, café, frutas e cacau. A pecuária também teve seu espaço, além de temas transversais como práticas sustentáveis, segurança alimentar, agroenergia e comunicação. O censo agropecuário mostrou que nós temos na Amazônia 1 milhão de propriedades nos redondos aí. Desse 1 milhão de propriedades, 82% são pequenos produtores aí. Sabe? Metade desses produtores estão mais ou menos bem de vida aí. São aqueles que plantam pimenta, plantam cacau, plantam dendê integrados a grandes empresas, planta banana, planta fruteiras, hortas periurbanas. O problema está com essa outra metade aí, representado principalmente pelos assentados da reforma agrária aí, que na Amazônia nós temos 3.100 projetos de assentamento, onde tem a maior concentração. São 500 mil famílias que simplesmente estão fazendo desmanche no lote aí, tá, né? 500 mil famílias ocupando aí 36,6 milhões de hectares. Uma análise sobre a concentração espacial da produção agropecuária, realizada pela Embrapa Territorial, revela uma reconfiguração das principais regiões produtoras do país desde os anos 2000. Um estudo da Embrapa sobre a concentração espacial da produção agropecuária revela uma reconfiguração das principais regiões produtoras do país. A cana-de-açúcar é uma das culturas que mais cresceu e alcançou 4 novas micro-regiões, incluindo municípios paulistas, goianos e mineiros. Já a produção de laranja, apesar de continuar mais forte em São Paulo, migrou dentro do estado, especialmente em decorrência do greening, uma doença que ameaça todo o cultivo de citros. Os dados gerados pela inteligência territorial permitem antever cenários que apoiam o planejamento de obras de infraestrutura, políticas públicas e decisões estratégicas no campo. Quando analisamos a dinâmica espaço-temporal de uma cultura, nós temos que considerar que o plantar ou não é uma decisão do agricultor, que toma como base ganhos, perspectivas de ganhos econômicos e também limitações, seja solo, seja clima, seja conhecimento e maquinário para produzir. Se começarmos com culturas de grande duração, culturas perenes, como a laranja, o que nós vemos? Vimos que há uma pressão grande das pragas e doenças, em especial o greening. O greening vem pressionando bastante a produção. Então, de 2000 a 2023, nós vimos nos nossos estudos que as principais regiões produtoras se movimentaram, embora ainda no estado de São Paulo ou próximo ao estado de São Paulo, mudaram de local.
tendo como principal fator essa limitação, fugindo das áreas com grande infestação do greening. Quando vamos para uma cultura de um pouco menos tempo de ocupação das terras, como a cana-de-açúcar, a decisão já é muito mais relacionada ao financeiro, então ao econômico. Se nós pensarmos a cana-de-açúcar no ano 2000, o principal produto pensado era o álcool. Ele estava ali com grande faixa de preço bem alta. Nos últimos anos, o açúcar está com faixa de preço bem interessante. Isso foi bom para o produtor, porque nós temos o avanço da produção de etanol à base do milho. Então, a produção de etanol à base de cana, embora ainda seja a principal fonte de produção de álcool, ela diminuiu. Como nós temos um bom patamar de preço do açúcar, a cana continua avançando. Então, ela saiu de algumas regiões aqui próximo ao estado de São Paulo e está avançando para outras regiões como Mato Grosso. E agora, se formos para culturas anuais, a decisão do produtor é muito mais rápida e nós vimos isso nos estudos, que a movimentação é muito mais dinâmica no tempo. Então, se nós pensarmos em uma cultura que teve uma modificação grande, temos o algodão, que geralmente ocupa a segunda safra. E nisso, nós vimos em 2023 uma concentração da produção de algodão, que hoje está em uma única microrregião. Essa concentração se deve ao fato do produtor ter que se especializar. Então, além do clima favorável, solo favorável, ele tem que se especializar para o controle de pragas e doenças, que é muito importante na cultura. Esses e outros estudos foram feitos pelos projetos que temos de logística aqui na Embrapa Territorial. Um dos resultados desses projetos é a plataforma Macrologística Agropecuária, que apresenta análise de dinâmica, espaços. Também temos resultados de exportação, resultados também de logística de nutrientes. Uma unidade móvel vai levar tecnologia de envase às vinícolas familiares do Rio Grande do Sul. Trata-se de um caminhão equipado com sistema completo de envase e rotulagem, capaz de atender pequenas e médias vinícolas diretamente em suas instalações. O equipamento realiza as etapas de higienização de garrafas, filtragem, envase, vedação, rotulagem e aplicação de cápsula com capacidade para até 450 garrafas por hora. Criada pelo Concevites, ela ficará sob a gerência da Enovinho, a quem caberá o agendamento, orçamentos e rotas de atendimento, com taxa por garrafa e deslocamento para manutenção da estrutura. Com crescimento médio anual de 10,3%, a tilápia se consolida como o peixe mais consumido do Brasil. O sucesso é resultado do aumento da oferta, com mais de 600 mil toneladas por ano, adoção de tecnologias inovadoras na produção e crescente preocupação dos brasileiros com alimentação mais saudável e equilibrada. O Brasil vem superando barreiras comerciais e caminha para um novo recorde nas exportações de carne bovina em 2025. Mesmo diante de tarifas elevadas impostas pelos Estados Unidos, o país manteve a liderança global, com aumento de embarques, expansão da demanda chinesa e diversificação de mercados estratégicos. O mercado brasileiro de cannabis vive um momento de forte expansão. O setor deve movimentar 967 milhões de reais até o fim deste ano, um crescimento de 11% em relação a 2024. Esse ritmo supera a inflação e reforça o dinamismo econômico da cadeia. Os dados foram divulgados durante a terceira edição do Cannabis Business Hub em São Paulo, organizado pelo Expo Cannabis. A Associação Brasileira de Proteína Animal celebrou 2 novos avanços anunciados na última semana pelo Ministério da Agricultura. O primeiro é a adoção do sistema de pré-listing para exportações de ovos à União Europeia e o segundo, a abertura inédita do mercado do Suriname para a carne suína brasileira. A BPA celebra as boas notícias trazidas pelo ministro Fávaro e sua equipe, secretário Luz Rua, secretário Goulart e toda a equipe de suporte ao ministro Fávaro no Ministério da Agricultura, que anunciou ontem à noite a abertura do mercado do Suriname para a exportação de carne suína. O Brasil, que já é o 4º maior exportador do mundo, agora tem acesso
mais esse mercado para poder ajudar na segurança alimentar da América Central. Da mesma forma, tivemos muito boas notícias com relação ao continente europeu. Já havia o ministro anunciado a volta do pré-listing para a habilitação das novas plantas de exportação de carne de aves, mas ontem o ministro conquistou a abertura do pré-listing para a exportação de ovos. Essa é uma boa notícia, já que agora o Ministério da Agricultura vai verificar quais as empresas produtoras de ovos que atendem os requisitos que a Europa pede que sejam atendidos para poder exportar para lá e vai indicar as empresas, ou seja, o mercado de ovos agora, que já havia sido aberto para a exportação de ovos antes do episódio único, isolado e já superado da influenza aviária, agora volta a ser reaberto e com um pré-listing também. E por último, outra notícia muito positiva também com relação ao continente europeu. Ficou marcada para o ano que vem a vinda de uma missão de inspeção para a exportação de pescados. Retomar a exportação de pescados para a Europa é muito importante para esse setor do Brasil. Então, por isso, celebramos essas boas notícias que começamos a encerrar o ano com boas novas para a nossa produção de proteína animal. Nos 10 primeiros meses de 2025, o agronegócio paulista manteve um bom desempenho no comércio exterior, alcançando um superávit de 19 bilhões de dólares. A balança comercial do Estado de São Paulo no agro em 2025 está apresentando um resultado bastante positivo. O saldo até agora é de 19 bilhões de dólares. Isso traz para o Estado de São Paulo bastante divisas, desenvolvimento e empregos. Os principais produtos da nossa balança até outubro de 2025 são o setor sucrocoleiro, liderando em primeiro lugar, seguido das carnes, dos produtos florestais, dos sucos de laranja, da soja e do café. Esse ano, a gente analisando em relação ao aumento de tarifa dos Estados Unidos, a gente nota uma redução nas exportações para esse destino. Porém, os Estados Unidos permanecem como o terceiro principal destino das exportações paulistas e a gente percebe que parte do que foi deixado de exportar para os Estados Unidos, o Estado de São Paulo tem conseguido exportar para outros destinos. Isso diminui o impacto desse aumento de tarifas. Para a economia de São Paulo, as exportações do agro representam mais de 40% do total de exportações do Estado. E esse saldo que a gente já comentou de 19 bilhões de dólares é o segundo maior de toda a série histórica. Então, um resultado bastante importante para a nossa economia. A próxima safra de uva no Rio Grande do Sul é esperada com alta expectativa de sanidade da fruta e boa produtividade para a colheita de 2025-2026. Embora ainda sem dados oficiais, estima-se que a safra de 2024 e 2025 tenha resultado em 750 milhões de quilos de uva. Em 2026, a estimativa é que os números sejam mais altos, com previsão de colheita de cerca de 800 milhões de quilos. Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco. Programa que leva você dicas importantes e orientações para o seu dia a dia no campo, para que você produza sempre mais e melhor. E hoje, mais uma vez, temos o prazer de receber aqui nos estúdios o profissional do nosso Departamento Técnico de Nutrição Animal, o zootecnista Leonardo Sabatini. O nosso assunto, o segredo para aumentar a taxa de reconcepção em primíparas. Eu sei que é um assunto bastante importante, muita gente tem dúvidas e a gente vai bater um papo com ele a partir de agora a respeito desse tema. Mas, em primeiro lugar, Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Alessandro. Agora, para começar o nosso bate-papo, quais são os principais fatores que dificultam a reconcepção em vacas primíparas? Quando a gente fala de reconcepção, né, o emprenhar uma novilha aí que já pariu a sua primeira vez, que seria, acho que o maior desafio dentro das categorias que eu trabalho na estação de monta, né, as novilhas acabam sendo um pouco mais fáceis, né, emprenhar a primeira vez, e as vacas já estão adaptadas ao manejo, já cresceram, então a demanda nutricional muda um pouco. Então as primíparas, elas estão parindo cada vez mais cedo, né, devido aos avanços genéticos, então elas estão parindo ainda numa fase de crescimento. E aí com isso ela tem demanda para a produção de leite do bezerro, que ela está cuidando ali, né, da sua primeira cria, e ela tem demanda nutricional para ela em si ainda em crescimento. E aí, para a gente ter um sistema reprodutor ativo, realmente estando
pronto para estar dando início a uma segunda gestação, eu tenho que ter níveis nutricionais adequados para suprir a necessidade da produção de leite, para crescimento dessa novilha, e o excedente vai para a reprodução. Então, sempre a reprodução acaba sendo o último ali, então por isso acaba sendo mais complicado a gente trabalhar a reconcepção dessas novilhas. Então, acaba que essa permanência ainda na fase de crescimento acaba dificultando aí um pouco a reconcepção das primíparas. Agora, como o manejo nutricional no pré e no pós-parto influencia nos índices reprodutivos desses animais? Quando a gente está trabalhando numa estação de monta, pensando num bezerro do cedo, a fase de parição vai ser aí no final do período da seca, né? Ainda no período seco. Com isso, eu vou ter uma novilha que por si só já tem uma capacidade volumétrica menor do que uma vaca já adulta, que já cresceu, e ela vai ter esse rumen comprimido pela gestação aí no final do período próximo aí ao parto. Então eu tenho que pensar que nesse período eu tenho um capim deficiente em proteína, com alto teor de fibra e com uma taxa de digestão mais demorada. Então eu corrigir esses déficits de proteína nessa época aí vai ajudar a manter ela bem nutrida, consumindo aquilo que ela precisa consumir, atingindo as exigências dela no final dessa gestação, para que ela pare no melhor score possível, que ela consiga ter um bom parto, não tenha problemas de doenças ali pelo parto, né, retenção de placenta, né, alguma coisa que vai atrapalhar a involução do seu útero, né, que vai sair ali de uma gestação e voltar ao seu estado normal. Então, eu tentar manter ela bem nutrida o máximo possível ali antes desse parto é o objetivo, para que ela tenha um parto que ocorra tudo bem. Após o parto, eu vou ter então ela dando início à sua lactação, né, para nutrir esse bezerro, e como eu falei, ela tem uma exigência nutricional um pouco maior do que uma vaca madura, uma vaca que já cresceu, uma multípara. Então, eu atender adequadamente os níveis de minerais, que vão ser um pouco mais elevados por causa do crescimento dela, e corrigir aí o melhor possível os níveis nutricionais, pensando que eu ainda estou numa fase de pasto seco, dando início aí um período de águas, então eu vou garantir que ela mantenha seu score adequado e chegue à estação de monta bem nutrida, com um ganho de peso, né, um pequeno ganho de peso, ou um peso estabilizado, sem ter perda de peso ou perda de score pós-parto. E aí assim eu tenho condição de estar realizando um protocolo e esse protocolo sendo realmente efetivo e ela dando início aí à segunda gestação. Para assistir a entrevista completa de forma gratuita, basta acessar a Ruralflix e fazer seu cadastro lá. E aproveite também para conferir todo o conteúdo oferecido na plataforma. Vale a pena? As exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 144 mil toneladas em outubro, segundo a ABPA. O número é o segundo maior resultado mensal da história do setor e supera em 10% o total exportado no mesmo período do ano passado. Em receita, as exportações totalizaram 343 milhões de dólares em outubro. Os incêndios rurais já provocaram prejuízos bilionários ao agronegócio brasileiro. Somente durante o último ano, as perdas somaram mais de 14 bilhões de reais em todo o país, segundo dados apurados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O destaque foi para o estado de São Paulo, que teve prejuízos de cerca de 3 bilhões de reais, com mais de 240 mil hectares de cana-de-açúcar destruídos, além de estruturas e equipamentos agrícolas. A Conab pode comprar até 137 mil toneladas de arroz da safra 2024-2025 para a formação de estoques. A ação ocorre por meio da AGF, medida que visa assegurar ao produtor o preço mínimo do produto. A compra foi autorizada pelos Ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além do Ministério da Fazenda, e conta com recursos na ordem de 200 milhões de reais. A Associação Brasileira da Indústria de Café e a Associação Brasileira de Automação
firmam parceria para que o selo de pureza e qualidade presente nos cafés certificados pela BIC passem a ter um padrão global. A iniciativa garante ao setor do varejo maior eficiência no controle e na transparência para a origem dos produtos, de modo a reduzir perdas e evitar a aquisição de falsificações. Essa parceria da ABIC junto com a GS1, ela visa trazer uma integração das informações para o consumidor. Os selos hoje da ABIC de certificações, ele já tem um QR Code e a ABIC foi procurada pela GS1 para que a gente pudesse incorporar o padrão GS1 dentro do selo ABIC, de forma que o consumidor ele possa ter acesso a ainda mais informações, como, por exemplo, uma vez o ponto de venda integrado no padrão GS1, o consumidor vai passar no caixa, na hora do check-out, o café. E com aquela informação do QR Code, por exemplo, vai ser possível identificar se aquele produto está perto de um vencimento ou não, e com isso a venda ser brecada naquela hora ali no próprio estabelecimento. Além disso, esse padrão permite dizer que os cafés eles estão de acordo com as legislações vigentes e que estão atestados a qualidade e os padrões da ABIC. Agora, o mesmo código pode ser selo de qualidade, código de barras e um canal direto com o consumidor. Ao escanear, é possível confirmar a certificação ABIC, ver informação sobre origem, nutrição e até acessar dicas de preparo desse café. Tudo isso com segurança, padronização e integração ao varejo, alinhado às tendências globais do Digital Link. O Brasil vai registrar recorde na produção de grãos este ano e colher uma safra 63% maior que há 10 anos, segundo dados do IBGE. Em uma década, a área plantada e a produtividade também cresceram. Os grãos ocupam hoje no país uma área 41% maior em relação a 2015 e a produtividade subiu 15,6%. Cerca de 30 sites falsos sobre a COP30 foram identificados pela Kaspersky, empresa russa de tecnologia especializada em segurança digital. Eles visavam roubar dados dos internautas para cometer crimes online. As páginas traziam informações relacionadas a hospedagens e até mesmo a trabalho voluntariado para o evento. Agora, com a alta do assunto ao redor da COP30, a gente está vendo um aumento significativo de sites falsos, que se fazem passar por sites de hospedagem, sites do próprio evento da COP30. Qual que é o objetivo? Os atacantes criam esses sites como armadilhas, com um único objetivo: capturar as informações das vítimas. Seriam informações bancárias, como informações de credenciais. E a gente pode pensar que isso está relacionado a talvez uma vulnerabilidade maior dos sistemas aqui no Brasil, mas não, isso é muito mais relacionado à cultura. Isso demonstra que nós temos que investir mais no treinamento, na alfabetização digital das pessoas. Quer dizer que as pessoas não conseguem identificar quando estão num site falso. Estão, sim, inserindo suas informações, tanto financeiras quanto de credenciais, como senhas, e-mails, em sites comandados e controlados por atacantes. Com mais alfabetização digital e mais ensinamento de segurança da informação, a tendência é que os usuários consigam identificar essas armadilhas eletrônicas. Nós chamamos de phishing. É utilizado de engenharia social para enganar todos esses usuários. Então, novamente, acredito que o que precisamos é de mais treinamento e não mais tecnologia. Os usuários têm que passar a entender que a sua proteção virtual não depende só dos especialistas e das tecnologias, depende também de si próprio, deles identificarem quando devem simplesmente sair de sites. Evento realizado pela Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, em parceria com a FAESP, discutiu os caminhos para que as boas práticas ganhem escala nas fazendas. Cuidar do solo é o primeiro passo para o produtor que quer começar na pecuária sustentável. A gente vem trabalhando desde a PECOS, que foi uma rede para elucidar essas questões climáticas com as questões de produção. Então, nós trabalhamos lá muito com a questão de balanço de carbono, ver qual era o verdadeiro impacto
da pecuária, onde nós podíamos melhorar nesse sentido e tentar desmistificar muito do que vinha sendo posto para a pecuária. E de lá para cá a gente continua trabalhando muito com a FAPESP, né, com os projetos temáticos agora, revisitando aqueles temas que a gente via que nós precisaríamos trabalhar mais. A gente está em uma trajetória já de mais de 10 anos focada nessa questão aí das mudanças climáticas. Com relação às evidências, né, ou os sistemas de produção, né, nós trabalhamos basicamente com sistemas de produção, que nós destacaríamos, né, para essas questões de redução de emissão, enfim. Nós temos uma notícia, né, muito boa, é que tudo o que a gente tem feito para melhorar a eficiência dos sistemas de produção, a eficiência que eu digo é aquela eficiência mesmo, aumento de ganho de peso, essa coisa toda, a taxa de desfrute, enfim, rendimento de carcaça, todas elas contribuem para melhorar o balanço de carbono, nos tornar cada vez mais positivo. E é possível quando a gente atinge, não é nenhum patamar tão alto de tecnologia assim, mas a gente, quando já começa a tratar o solo, fertilizar, nós temos já respostas assim de balanço de carbono positivo dentro dos nossos sistemas de produção, que é muito bom. A gente pode dividir esses sistemas de produção em três grandes pilares aí. Os sistemas de produção intensificados, solteiros, que são a nossa pastagem tradicional, em que a gente começa a dar mais atenção ao solo e vai num grau de intensificação aí que ele pode ir desde uma pastagem que está lá, vamos assim, ser extensiva ou mesmo degradada, fazer o processo de recuperação e o nosso limite em sistema pastoril, que nosso desafio lá é chegar em pastagem irrigada, sobressemeada, então são sistemas intensificados. Outra linha que a gente tem trabalhado com resultados muito bons na questão da mitigação de emissão de gases de efeito estufa são os sistemas consorciados. Então a gente sai desses sistemas extensivos, introduz a leguminosa no sistema de produção, né, e daí não só a Embrapa, mas as universidades, Viçosa, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro, da agrobiologia com o pessoal do CEPLAC, trabalhando com várias leguminosas, o pessoal do Instituto de Zootecnia aqui em São Paulo. Então, nós temos aí casos de sucesso com feijão guandu, com macrotiloma, com desmódio e com o amendoim forrageiro também, com redução bastante grande dessa emissão de gases de efeito estufa. E, por fim, um terceiro caminho que a gente pode seguir são os sistemas integrados de produção. E quando a gente fala sistemas integrados de produção, por exemplo, aqui em São Carlos, os nossos ILP e ILPF, eles são voltados para milho e integração de pastagem com, por exemplo, floresta de eucalipto. Mas se a gente vai para o sul, a gente tem lá o pessoal com pinos, com, enfim, outras. Se a gente segue mais ao norte, a gente vê resultados excelentes com dendê, enfim, com outros tipos de florestas, né, que podem aí estar agregando. E mesmo a integração lavoura-pecuária já é o nosso primeiro passo de entrada nesses sistemas integrados. Essas três linhas, elas têm em comum evidências de redução da emissão de metano entérico. Todas elas, quando eu caminho dentro delas, eu tenho redução da emissão de metano entérico, aumento do sequestro de carbono do solo. E falando em carbono do solo, a definição, vamos supor, clássica de pecuária regenerativa ou agricultura regenerativa é totalmente focada em solo. Então, se eu faço aquela base do solo, eu acabo ajudando a acertar todos os outros componentes do sistema, seja agricultura, seja forragem, seja
a produção de carne, enfim, fazendo aquela base, eu vou para o resto. E depois nós temos a redução da emissão do óxido nitroso, que não é um grande problema. Eu diria que desses 3 evidências aí, para melhorar a questão das mudanças climáticas, a redução da emissão do metano entérico seria mais importante, porque é o que mais pesa no nosso sistema de produção, aliado com esse aumento do sequestro de carbono. As cooperativas e associações de café certificadas Fairtrade em todo o Brasil estão se mobilizando para enfrentar os impactos das mudanças climáticas no campo. Ações estruturadas de adaptação, monitoramento e manejo sustentável vêm ganhando força entre agricultores familiares. Eu sou o representante do Brasil pela rede de café, na CLAC, e estarei na COP30 como delegado, representando os pequenos produtores da região, levando o nosso manifesto, o manifesto dos nossos produtores, em que conclamamos a sociedade civil, os governos, as ONGs, a considerarem as cooperativas dos pequenos agricultores do comércio justo como atores-chave nesse processo de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Estaremos lá participando de diversos painéis, em que levaremos a nossa mensagem e também para ouvir outros atores e trazer essas experiências para a nossa região. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!